Bem-vindo à nossa Escola da Fé Online. Estamos começando hoje a segunda aula da matéria O que é ser nova criatura em Cristo Jesus. E aprendemos na primeira aula que o espírito humano e o novo nascimento são realidades da nova criatura em Cristo Jesus. Agora você é o quê? É uma nova pessoa em Jesus. Você é uma nova pessoa mesmo. Por quê? Jesus ele não trabalha com plástica, né? A gente vê muito aí gente tentando melhorar o corpo, mas Jesus não melhora. Jesus faz tudo novo. E essa é uma realidade na nova criatura. Entendemos as características do novo nascimento. Se por acaso você está chegando nessa aula 2, vai aqui do lado, no canto, que você vai encontrar a aula 1 sobre o que é ser nova criatura e você vai entender melhor essa dinâmica do novo nascimento, que estávamos mortos espiritualmente, mas recebemos vida. Porque hoje eu quero falar sobre essa nova natureza. Essa nova natureza em Cristo Jesus. Porque você precisa entender que Jesus ele te fez novo. E essa nova natureza tem coisas maravilhosas para a gente aprender hoje. Então, vamos lá. E o nosso texto base está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Que eu vou ler, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, e as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, tudo se fez novo. Na verdade, Jesus não tentou fazer uma comparação aqui de carro, pegar o carro velho e dar uma reconstruída. Sabe aquele carro que está batido, está feio, que está bem arrasado? Era eu e você antigamente? Não, ele não chegou e falou assim, vou levar para o melhor mecânico. Não, ele fez tudo novo. Você é folhinho, você é novo em folha. Uma nova pessoa em Cristo Jesus. Agora a gente não foi apenas consertado. Jesus não conserta, Jesus transforma. Em Jesus não há apenas um pequeno conserto. Ah, não, quebrou, vou consertar. Não. Jesus é transformação completa. E essa transformação aconteceu no nosso espírito humano. Deixa eu te falar só uma coisa. Na primeira aula eu falei sobre as 3 dimensões, o corpo, a alma e o espírito, assim que era antes da gente conhecer a Cristo Jesus. Só que agora em Jesus não somos corpo, agora somos seres espirituais. Somos seres espirituais agora a nossa dimensão mudou. Nós somos espírito. Temos uma alma e habitamos no corpo. Vou repetir para você não esquecer disso. Somos espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Trocou. Agora não começa a minha vida pelo corpo, começa a minha vida pelo espírito humano. Por quê? Eu sou nova criatura, eu nasci de novo. E se nascemos de novo, precisamos entender agora a nossa nova natureza. Precisamos entender a vida que Jesus nos deu. Por isso agora que a gente vai lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2 é esplendoroso, é maravilhoso. Vamos lá em Efésios capítulo 2. Vamos devagarzinho. Novamente te incentivo a escrever. A gente aprende muito mais escrevendo do que apenas ouvindo. Então escreve do que eu estou falando, veja, reveja, para a gente crescer. 2020 é um ano de crescimento espiritual e a gente cresce mediante a palavra de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 3. Diz assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Olha agora, como os outros, éramos por natureza, grifa bem isso aí na sua Bíblia, natureza, merecedores da ira. Olha que profundo isso aqui. Antes da gente conhecer Jesus, éramos por natureza, isso aqui muda tudo. Por natureza merecedor de ira. Ou seja, já nascemos merecendo a ira. Tem muita gente falando, a ira de Deus vai vir sobre isso, vai vir sobre aquilo. Peraí. Nós éramos merecedores da ira quando não conhecemos o amor, a graça de Jesus. Por que a gente merecia ira? A gente só merecia ira. E a ira de Deus vem sobre o pecado. A ira de Deus vem sobre o pecado por causa da santidade de Deus. Deus é santo. É isso que ele tenta mostrar muito no Antigo Testamento. Eu sou santo. Eu sou santo, o meu patamar é de santidade, então eu não posso me corromper com aquilo que é sujo. E o pecado revela, por causa do pecado vem o que? A ira de Deus, mas graças a Deus veio Jesus e levou o que? O nosso pecado, se fez pecador por nós. E por causa disso, a ira de Deus foi apaziguada. Por causa de mim? Não. Por causa que eu sou bonzinho? Não, mas por causa de Jesus.
Tanto que os sacrifícios do Antigo Testamento era para quê? Para apaziguar a ira de Deus. Porque Deus se ira por causa do pecado. Que pecado é esse, pastor? É o pecado original, o pecado de Adão. Novamente eu falo isso. Quando Adão pecou, nós pecamos porque nós estávamos representados em Adão. Então merecíamos o quê? A ira de Deus. Mas olha o versículo 5, isso aqui é para deixar a gente alegre. Por isso eu preciso falar uma coisa para você, a escola da fé não é algo teológico. Eu estou querendo aqui transmitir para você a palavra viva de Deus. A gente não fala de teologia, mas fala da palavra viva, a palavra que vem como rema em nosso coração, e é essa palavra que transforma a gente cada dia mais. Olha o versículo 5. Todavia, versículo 5. Vamos ler o versículo 4 para a gente entender melhor. Versículo 4, vamos ler o versículo 4. Vamos lá. Todavia Deus, rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida, grifa na sua Bíblia aí, vida, com Cristo. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Amém. O que acontece aqui? Eu merecia a ira, mas Deus me deu vida quando eu era morto vivo. Sabe o zumbi? A gente zumbizão assim, Ele me deu vida. Então agora houve o quê? Uma mudança de quê? De roupa, uma mudança de cabelo, uma mudança de natureza. Versículo 4 mostra que eu era merecedor da ira por natureza, mas agora ele me deu vida. Quando eu estava morto, quando eu merecia a ira, ele me deu vida. Então, a partir de agora, eu tenho vida no meu espírito humano. Aleluia! Agora, no meu espírito humano, eu tenho a vida de Deus. Você se lembra de João, capítulo 10, que mostra que o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Jesus está querendo revelar que agora, em Cristo Jesus, na nossa nova natureza, nós temos a vida de Deus. Então, dentro do seu espírito humano, você tem a vida de Deus. Você tem um espírito vivificante. A vida de Deus faz parte de você. Você crê nisso a partir de hoje? Eu quero te mostrar mais. Em Romanos capítulo 5. Vamos lá em Romanos capítulo 5. Nunca se esqueça que essa realidade de nova criatura só vemos na nova aliança, no Novo Testamento. Os homens do Antigo Testamento não experimentaram disso, dessa nova vida de Deus que hoje a gente pode experimentar. Toda vez que eu falo disso, me dá um senso de é mais de Deus, é mais de Deus. É aquilo que Jesus falou, se você crer em mim, fará as obras maiores. Então, se Moisés, Elias, Abraão fizeram obras, nós podemos fazer maiores, não porque somos bonzinhos, não porque estamos em 2020, porque temos a Bíblia em várias versões, não, mas por causa dessa nova natureza em Cristo Jesus, por causa da vida de Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 17. Guarda esse versículo, risca esse versículo na tua Bíblia, da onde você está vendo aí, esse versículo é maravilhoso. Vamos lá, diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Olha o versículo 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também só um ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Amém! Esse versículo 18 mostra aqui um ato de justiça. Mas peraí, que ato de justiça foi esse? O ato de justiça de Jesus. É difícil a gente entender, meu Deus, eu sou justo em Jesus, porque a gente sempre baseia a nossa justiça com aquilo que fazemos. Então, talvez você que está me assistindo hoje, você eu sou justo, claro que eu sou justo, pastor. Hoje eu fiz tudo certinho, hoje eu andei na linha, fiz tudo direitinho hoje, não fiz nada de errado. Peraí, você não é justo porque você fez tudo certinho hoje, ou porque você está fazendo tudo certinho há 2 meses, 3 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, não. Nós somos justos por causa do sacrifício de Jesus, porque Ele é o perfeito, só Ele conseguiu cumprir a lei, e por causa que Ele conseguiu cumprir a lei, Ele mudou a nossa natureza. Nós estávamos condenados, agora fomos justificados em Cristo Jesus. Justificação não é um processo, justificação também é um ato, como o novo nascimento. O meu espírito humano, seu espírito humano,
foi justificado em Cristo Jesus. E esse versículo 18 mostra bem isso. Um ato de justiça. Não é justiça humana ou justiça social. Queremos justiça, não é nada disso. Não sou contra isso, mas não é isso. Na verdade, quando Jesus estava na cruz, ele estava gritando: eu estou fazendo justiça. Eu estou fazendo justiça para todos aqueles que vão crer em mim. Existia um brado na cruz do Calvário, e o brado era: eu estou fazendo justiça para todos aqueles que creem em mim. Meu Deus, pastor, que justiça é essa maravilhosa? É a justiça de Deus. Eu e você não merecemos, mas Ele nos deu vida. Aleluia por isso. Isso me empolga, porque empolga no bom sentido, no espírito, não na alma, de uma empolgação passageira, não, mas no espírito, porque o versículo 18 mostra que um ato de justiça resultou na justificação. Eu e você fomos justificados em Cristo Jesus, que traz vida a todos os homens. Traz vida. Novamente, o que é isso? Mudança de natureza. Eu estava morto, agora eu tenho vida em Cristo Jesus. Por isso que agora a gente vai ler o versículo 19. Vamos ler o versículo 19 desse mesmo capítulo, Romanos 5, 19. Diz assim: Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, que homem foi? Adão. Adão desobedeceu. Muitos foram feitos o quê? Pecadores. Pecadores aqui é natureza, tá? Assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Houve uma mudança de natureza. Eu saio da morte para a vida. Eu saio de uma natureza de morte para uma natureza de vida. Por causa de quem? Por causa de Jesus. Não por causa que eu sou bonzinho, mas por causa de Jesus. Isso é uma característica da nossa nova criatura em Cristo Jesus. A minha realidade é o quê? De vida. Eu tenho a vida de Deus e eu quero te incentivar agora a você declarar comigo hoje. Assim: eu tenho a vida de Deus. Diga novamente: eu tenho a vida de Deus no meu espírito. Aleluia! Nós temos a vida de Deus. E nós temos o quê? Uma nova natureza. Em 1 Coríntios capítulo 15, vamos lá, vai fazer um contraste. Paulo vai fazer um contraste aqui em 1 Coríntios capítulo 15, do primeiro Adão e do último Adão. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, aleluia. Deixa eu beber uma água aqui. 1 Coríntios capítulo 15, glórias a Deus. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44, diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, o espírito vivificante. Olha que contraste aqui que Paulo está mostrando. O primeiro Adão, ele era alma vivente, ele se tornou alma vivente, porque ele era espírito vivificante. Mas por causa do pecado, ele se tornou alma vivente, baseando a sua vida nas emoções. A partir do pecado, o homem começa a ser movido pela alma, pelas emoções. E nós recebemos essa semente de ser movido pelas emoções, pela minha vontade. Mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, é um espírito vivificante. Percebeu aqui? Espírito vivificante. Nós agora compartilhamos dessa nova natureza, do último Adão, que é um espírito vivificante. Agora nós somos o quê? Seres espirituais. Talvez é um pouco difícil entender ser espiritual. Caramba, será que eu sou um ser espiritualista? Não estou falando de espiritualidade. Hoje se fala muito de... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje se fala muito de espiritualidade, uma coisa zen. Não é disso que eu estou falando, mas de ser um ser espiritual, porque tudo que precisamos está no nosso espírito. Deixa eu fazer uma comparação com você. Um carro, quando ele é montado, ele tem que passar pela linha de montagem. Mas eles não pegam um carro velho, eles formam um carro novo para passar pela linha de montagem. E nós passamos pela linha de montagem de Jesus Cristo, porque fomos recriados nele. Mas foi tudo novo. E nessa linha de montagem, Deus colocou em nós
tudo que precisamos. Aonde? Na minha alma, no meu corpo, não, no meu espírito. O meu espírito, ele é perfeito. Ele tem a vida de Deus, ele foi justificado e agora eu sou um ser espiritual. E como Paulo está falando aqui, nós somos o que agora? Um espírito vivificante. Só preciso dizer um contexto para você aqui de 1 Coríntios capítulo 15. Claro que o contexto todo de 1 Coríntios capítulo 15 é a ressurreição. É como o nosso corpo físico vai ser transformado. E não é disso que eu quero falar hoje, mas o nosso corpo vai ser glorificado, não agora. Porque esse corpo é o corpo do pecado, que ele é perecível. Mas nós seremos glorificados no corpo. Mas isso é uma outra aula, um outro momento. Mas essa parte do 45 vai mostrar o quê? Que o último Adão, Jesus Cristo, é um espírito vivificante. E nós agora somos o quê? Seres espirituais. E isso é uma característica da nova criatura. Pastor, o que é ser nova criatura? Ser nova criatura é ser um ser espiritual. Tudo se fez novo. Agora eu sou novo e agora eu tenho uma vida de Deus. Mas eu preciso dizer algo para você hoje. A carta de João, de 1 João, capítulo 3, ela vai dizer novamente dessa nova natureza. Eu quero que você vá lá agora, em 1 João, capítulo 3, versículo 9. Esse versículo aqui vai tocar muito seu coração. Vamos lá. 1 João fica lá no finalzinho da Bíblia, eu te espero, vai devagar. Fica esse tempo só deleitando da palavra de Deus. Eu não posso transformar a sua vida, mas a palavra de Deus pode transformar completamente a sua vida. Nunca esquecendo, eu estou usando NVI. 1 João capítulo 3, versículo 9. Vou esperar você, vou tomar um pouco de água e esperar você. 1 João capítulo 3, versículo 9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus, grifa isso aí, semente de Deus, coloca a caneta aí, semente de Deus, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode estar, grifa também, estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Olha que maravilhoso. João aqui, a gente viu que mudamos, temos agora o quê? Uma nova natureza. Só que essa nova natureza, João aqui, ele vai falar de semente. Essa nova natureza agora, João vai falar de semente. Então entenda bem. Quando a gente vê uma árvore bonita, cheia de fruto, vou dar um exemplo de uma mangueira, né? Mangueira é tão bonito, né? Você vê uma mangueira e fala, gente, que fruto bonito, que folha bonita. Toda aquela árvore nasceu de uma semente, que está dentro do seu fruto, uma semente. A semente, com todo cuidado, com todo carinho, chuva, água, uma boa terra, ela cresce e dá bastante fruto. Mas toda aquela árvore vem da onde? Da semente. Guarda bem isso. Toda mangueira bonita, ou bananeira, ou qualquer árvore, dando só um exemplo da mangueira. A gente vê ela bonita, cheia de fruto por causa de uma semente. Porque dentro da semente tem toda a vida que ela precisa. Claro, ela precisa ser cuidada, precisa ser adubada, precisa da chuva, do sol, toda a temperatura, mas é na semente que está a vida dela. Quando João está falando aqui que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece, aqui João está falando de uma nova natureza. A semente aqui é uma nova natureza. Nós recebemos a semente de Deus. Aonde? No nosso espírito. João aqui está falando da vida de Deus. O porquê agora eu tenho uma vida de Deus. A semente de Deus, eu não vivo. Eu não estou no pecado. Mas peraí, por que eu não estou no pecado? Porque eu tenho a semente de Deus. Se eu tenho a semente de Deus, a vida de Deus, eu não quero me sujar. Então, entenda uma coisa aqui, isso aqui é muito forte, presta bem atenção nisso aqui. Eu vou ler novamente, esse versículo vai aparecer aqui debaixo novamente, para você nunca esquecer. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode estar no pecado. É por causa da semente de Deus, que é a nova natureza, é a nova criatura. Eu sou nova criatura, então eu não consigo ficar no pecado. Deixa eu falar uma coisa para você, eu sou pastor. Às vezes a gente pensa e dá vontade, né, de mandar um áudio para todo mundo, assim, ó, não peca hoje, não peca hoje, não peca hoje, ó, não peca hoje não. Imagina só, eu gravar um áudio e mandar para vocês, não peca, hoje é o dia.
Você pode ouvir o meu áudio, mas se você não tiver consciência da sua nova natureza em Cristo Jesus, que você nasceu e infelizmente você vai pecar, porque o que me faz não estar na prática do pecado, não estar no pecado, é a nova semente que eu recebi, é a vida de Deus. Para você entender melhor, eu vou contar uma história para você. Eu tenho uma prima lá de Belém que ela cria uma porca. A porca, ela cria uma porca como um cachorro. Ela dá banho, coloca lacinho. Não sei se você já teve esse contato. Ela coloca o lacinho lá na porca, dá banho, mas sabe o que acontece? A porca volta pra lama. E ela dá o banho e ela volta pra porca, volta pra lama. A porca até tenta se criar como um cachorro, mas não consegue. Por causa de quê? Porque a natureza, guarde bem isso, a natureza da porca é o quê? É a lama. A gente não consegue criar uma porca, um porco como um cachorro, porque a natureza do porco, ele foi criado para quê? Para lama. Não, para estar em casa. Então a porca faz o que? Ela corre para a lama, quer ficar na lama, quer se esfregar na lama, quer lavagem. Tudo é questão de natureza. Se eu receber a nova natureza em Cristo Jesus, agora eu não quero saber mais da lama. Eu não quero mais saber da lama, porque agora eu tenho uma nova natureza. A nova natureza em Cristo Jesus, ela me leva à santificação, me leva a estar limpo sempre. Não é porque eu sou perfeito, não, é por causa da minha nova natureza. Mas entenda uma coisa aqui, para você nunca mais esquecer. Não está ligado à perfeição. Mas peraí, pastor, e que história é essa? Agora a gente é perfeito porque tem a semente de Deus? Não é isso não. A questão aqui é a nova natureza em Cristo Jesus. Se eu tenho a semente de Deus, não quer dizer que eu vou ser perfeito, nunca mais vou pecar. Não é isso não. Mas a gente não vai estar no pecado. Percebeu aqui? Eu mandei você grifar que quando temos a semente de Deus, a gente não está no pecado, não vive no pecado por causa da nova natureza. Não quer dizer perfeição, não quer dizer que a gente nunca vai pecar, nunca vai falhar. Não é isso, não é perfeição. Evangelho não é perfeição, isso jamais. O perfeito é Jesus, nós vivemos pela obediência de Jesus, mas quer mostrar que na nova natureza em Cristo Jesus, eu não vivo mais na lama do pecado, eu não consigo mais. A questão é, eu não consigo, eu vejo a lama, não é para mim. Porque agora eu tenho uma nova natureza em Cristo Jesus. Deixa eu te dar mais um exemplo do reino animal. A garça vive na lama, mas nunca se suja. Isso mesmo. Nós vivemos na lama desse mundo, mas não ficamos sujos, porque temos uma nova natureza em Cristo Jesus. Você crê nisso? Creia nisso a partir de hoje. E essa nova natureza em Cristo Jesus é que se comunica com Deus. Por que isso, pastor? Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. A gente já está chegando no final da nossa segunda aula. Eu tenho certeza que Deus está falando muito com você. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 3. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Estou chegando lá. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai o procura. Deus é espírito. Vou ler novamente. Deus é espírito. Então, para que eu possa ter um pleno relacionamento com Deus, eu preciso fazer pelo Espírito. Porque, olha a primeira aula, a dimensão do Espírito é que se comunica com Deus. A realidade da nova criatura em Cristo Jesus é que eu posso me comunicar, não só comunicar, mas ter um pleno relacionamento com Deus. Porque agora eu sou do mesmo tipo de Deus. Vou repetir isso. Agora em Jesus, nós somos do mesmo tipo de Deus. Deus é espírito. Agora eu sou o quê? Eu sou um ser espiritual. Por isso que eu posso ter um pleno relacionamento com Deus. Muitos querem falar com Deus, viver Deus na forma da mente. Não dá certo. Tudo é no espírito. A fé, ela é espiritual. Entender Jesus, tudo que Jesus faz, milagres sobrenaturais, é onde? Pelo Espírito. Agora eu posso compreender isso. Porque Deus é Espírito e eu sou do mesmo tipo de Deus. Deus é Espírito, eu sou um ser espiritual. Para você entender melhor, vou fazer uma outra comparação com o reino animal. Acho que você vai entender. Tem como a gente conversar com uma vaca? Vamos ser sinceros? Não, porque ela é de uma natureza diferente.
Tem como de verdade a gente se comunicar com o cachorro? Aí você pode falar, pastor, eu comunico, eu tenho um cachorro lindinho, que eu falo, Max, não faz isso, ele me entende. Até de um certo modo, os cachorros têm um pouco de inteligência, mas a gente fala com eles de forma humana. Percebeu isso? Max, vem cá, é forma humana, mas a gente não tem um pleno entendimento do mundo animal, porque é uma outra natureza. Um cachorro entende melhor um outro cachorro do que eu e você. Ah, pastor, mas eu entendo meu gato, eu entendo meu cachorro. Calma, não tô falando nada contra disso. Eu fui criado com cachorro, gosto de cachorro. A gente fala com cachorro, mas não é a mesma coisa de falar com ser humano. Porque é a mesma natureza. Você tá me entendendo porque nós somos da mesma natureza. Imagina só um cachorro aqui. Uau, 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 uau. A gente é... Ué, que cachorro tá falando? Tá falando uau, uau. Mas um outro cachorro entende. Mas nós não entendemos porque são naturezas distintas. Agora nós podemos andar com Deus, entender Deus, receber as direções de Deus, porque Deus é Espírito e nós somos Espíritos. Por isso que eu vou falar novamente. A característica da nova natureza em Cristo Jesus, da nova criatura em Cristo Jesus eu sou do mesmo tipo de Deus. Deus é Espírito, eu também sou Espírito, porque eu sou um ser espiritual. E porque agora somos seres espirituais, podemos falar com Deus, receber direções de Deus, viver Deus, entender Deus, compreender tudo que Ele tem para nós, por causa de uma pessoa maravilhosa, que é o Espírito Santo de Deus, que vive em nós, Ele mora em nós. E na próxima aula eu quero falar mais sobre essa realidade do Espírito Santo habitando do Espírito Santo habitando no nosso espírito humano. Então na aula 3 a gente vai falar dessa realidade. Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo, compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Fica na paz e vamos viver cada dia mais nessa nova realidade de ser nova criatura em Cristo Jesus. Um abraço!